corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém? Graças a Deus. O que essa palavra nos diz, né? Tem algo, né, no coração das pessoas, querer que tudo vai bem, né? Sou mais do que vencedor, né? Ficam sempre cantando vitória e esperando vitória. Nada mal nisso, né? Aqui nós vemos o seguinte, né, essa palavra, porque a palavra de Deus, ela sempre nos ensina, dá sempre lições para nós. Aqui tem a Sulamita. Ela construiu um quarto ali para o profeta Eliseu, e Eliseu ficou grato com aquilo e profetizou um filho para ela. Ela, no ano seguinte, teve o filho, e passado o tempo, o filho morreu entre os joelhos dela com a dor de cabeça. O que ela faz? Ela ficou desesperada, né? Ela foi murmurar, foi reclamar, foi acusar Deus, se voltar contra Deus, voltar contra as pessoas, falar mal do profeta. Não. Ela, na verdade, ela se recolheu. Ela se recolheu e tomou uma atitude de ir lá ver o profeta Eliseu. E de longe, né, ela arriou o jumento e foi com o serviçal dela e pôs o menino morto na cama do profeta e foi lá com ele, com o profeta. E de longe, o Geazi, que era o moço de Eliseu, ele olhou, né, e viu, falou assim: eis aí a Sulamita, ela está vindo aí. Aí Eliseu falou: vai lá, corre, né, e pergunta para ela se vai tudo bem. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem? Né? Qual a resposta que ela deveria dar? Né? Era o único filho que ela tinha, já tinha uns 12 anos. Ela deixa o menino morto e vai com o profeta. E a pergunta do profeta, ela reage como? Desgrenhando os cabelos, murmurando, né? Se lamentando, né? Se derramando em lágrimas, né? A pergunta dele: vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela: tudo bem. Mas na verdade estava bem, né? Se você olhar pelos olhos humanos, pela lógica humana, né? Você vê que não estava bem, né? É casa que está de luto, não é? Está em luto. Então, mas ela responde: vai tudo bem. O que nós tiramos dessa lição, né? Olha bem, nós somos, né, peritos em cantar vitória. Se somos de Deus, né, em todo lugar que eu vou eu tenho vitória, o que eu faço é bem sucedido e tudo mais, né? E sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu via, né, no começo muita gente falar vitória, vitória, né? Minha vitória. Depois teve até um hino: minha vitória tem sabor de mel. Mas a que preço? A que preço nós temos vitória? Quem é de Deus tem vitória. A que preço? Como assim? E como obter vitórias? O título dessa mensagem é Adversidade. Como lidar com a adversidade? Então, a palavra de Deus nos ensina justamente isso: superar as adversidades, as oposições, as investidas contrárias, as humilhações, as injúrias, as difamações, né? As acusações, os julgamentos, as críticas, tudo mais, né? Mas a palavra de Deus nos dá como proceder
Porque olha bem, essas vitórias que nós falamos, que nós acreditamos, né, por nos arvorarmos a sermos de Deus, a ter compreensão na sua palavra, essa vitória ela tem uma forma para ser conquistada. Como assim? Olha bem, diz as Escrituras que nós estamos no mundo em guerra. A nossa luta, né, não é contra carne e sangue, né? Diz que não é contra as pessoas, não é que elas se opõem a nós, ou falam de nós, ou contra nós, ou nos acusam, não é contra as pessoas. A nossa luta, quer dizer, é uma guerra. Nós estamos num planeta de situações adversas, contrárias, oponentes, né? Então nós vemos em tudo que você vai mexer, você vai obrar, você vai encontrar oposições, contestações, não é? Mas o que diz a palavra para nós, né? Nós vemos exemplos dos heróis da fé, né? Chamamos de heróis da fé os que estão registrados nas Escrituras. Então, se nós olharmos para Davi, né? Você vê lá Davi, ele lutou contra todas as oposições. Ele chegou ao ponto de, numa situação, fazer-se de louco para se livrar dos inimigos. Falar, isso é louco, larga ele para lá, não tem ameaça nenhuma. Mas ele se fez de louco, né? Então, mas ele lutou contra a inveja de Saul, a perseguição de Saul, né? As ameaças de morte, né? E em tudo ele venceu, né? Mas como ele venceu? Ele venceu o gigante, sendo ainda até menino, mas como, né? Pessoal, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Isso quer dizer, que armas que você tem usado? Você tem usado Deus como a arma, a sua arma, a arma para você? Davi aqui, ele invocou, ele trouxe para o campo de batalha, que lhe era, pela lógica humana, totalmente desfavorecida a ele trouxe o Senhor, ele trouxe o Deus dele para o campo de batalha. Ele não foi, né, ele não correu, ele não teve, ele não foi acossado pelo medo, ele avançou, enquanto o exército inteiro de Israel tremeu e fugiu diante de um exército inimigo. Agora Davi, sendo ainda menino, né? O que Deus está mostrando para nós? Que ainda que somos pequenos, né, nós temos um Deus que é todo poderoso. Traga ele para o seu campo de batalha, traga ele, né? A palavra diz: invoquei o nome do Senhor e ele me livrou de todos os meus inimigos, né? Então você vê a disposição de lutar contra todas as adversidades, se apoiando e confiando e trazendo para o campo de batalha o Deus, o Todo-Poderoso, que nós pregamos sempre aqui, né? Que nós meditamos na sua palavra de dia e de noite. Isso mostra para nós que não há oposição, ameaça alguma que vai poder te vencer. A verdade é essa: nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, quer dizer, conforme a palavra de Deus, trabalhando, lutando conforme a palavra de Deus, Ele te garante como mais do que vencedor. Não é pela sua lógica, pelos seus sentimentos, né? Os sentimentos, eles traem a fé, não é? Porque fica olhando nas feridas próprias, né? Nós vemos Paulo não olhou para as suas próprias feridas. Olha bem, ele foi apedrejado, dado como morto, foi em naufrágio, em perigos, em oposição, em ameaças, né? Mas ele não olhava para as suas próprias feridas, ele se adiantava, ele continuava, ele prosseguia, né, naquilo que lhe foi confiado por Deus.
Então, né, nós vemos ele Silas na prisão, estão presos, os pés no tronco, as mãos ali amarrados, manietados, né, e colocados no cárcere interior. Quer dizer, deve ter inúmeros portões, né, foram, né, para colocar ele lá, foi no cárcere interior, quer dizer, no mais profundo do cárcere. Abre um portão, passa, fecha, vai. No último lá, coloca Paulo e Silas, e além disso, ainda coloca os pés dele no tronco, as mãos, né, eles ali presos. O que eles fazem? Eles falam do governo, eles falam dos reis, dos soldados, eles maldizem o dia que nasceu, né? Não. Ele tem uma confiança, ele sabe ao Deus que eles servem. Então o que eles fazem? Eles louvam e eles oram, louvam e oram. Meu Deus, né? Qual o resultado disso? Né? O lugar que eles estão treme, dá um terremoto ali, todos os portões se abrem, né? Da prisão, né? Então, olha bem, né? Nós temos que saber o Deus que nós servimos e lutarmos, não ficarmos acossados, né? Oprimidos, chorosos, né? Lamentando, né? As adversidades. Deus nos deu armas para vencer, para superar toda e qualquer adversidade. Paulo, né? Paulo fala assim, Paulo fez-se de tolo. Olha aí que ele vai, né? Faça-se de tolo para ganhar os tolos, né? Isso aí é um tolo, mas nem sabe ele, que ele já nem sabe os demais, quem é ele, o que ele está fazendo, qual Deus que ele está servindo, né? Fazer de tolo para ganhar os tolos. E mais ainda, ele vai ao ponto de dizer, né? Eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Eu tanto sei, né, ter abastança, ter fartura, como a passar necessidade, né? Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Olha bem, tem que jogar fora o ânimo, né, de murmurar, de olhar para as adversidades e de se lamentar, e de se maldizer, e de se acusar, a Deus, né? E tudo mais isso. Não, né? Ele prossegue, né? Ele é o guerreiro que, né, depois ele diz, guardei a fé, cumpri a carreira, né? Ele tem feridas que ele, né, no corpo dele, né, não só na alma, mas no corpo também, para exibir, para mostrar como um guerreiro. Falei, essas são as feridas da minha luta, que eu lutei em prol de muitos para que sejam salvos e curados. Quando, né, esse jargão barato de vitória, né, não é bem assim. É claro que ele foi mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor, mas a situação que nós nos encontramos numa terra que é feita de adversidade, de oposições, porque o mundo jaz no maligno. Você está no meio de um mundo maligno, né, de total adversidade. Você vê, né, você vê aqui Jó não entendia de onde vinham os problemas para ele, né? Ele lutou contra todas as adversidades. Ele chegou mesmo a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele chegou a dizer que um aborto era melhor do que ele, né? Porque ele não entendia, e a opressão sobre ele era tamanha que atingiu a mente dele, né? As emoções dele no mais alto grau. Mas ao fim, né? Ele recobra, ele olha para o monte, né?
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, ele olha para Deus, ele olha para o Eterno, ele olha para o Todo-Poderoso, e ele diz: eu sei, né? Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso Deus me criou e me criou com um plano nessa terra, e nenhum deles vai ser frustrado, né? Seja com oposição, com o que for, mas em tudo eu serei, né? Nós seremos mais do que vencedores, né? Lutando com as armas, né? As armas da nossa milícia, né? A palavra de Deus fala isso: a nossa milícia é guerra, é combate. Nós precisamos entender que nós estamos no meio de um combate, mas as pessoas, pela preguiça, pela comodidade, querem que tudo venha de graça, que Deus venha, já fez tudo, e que Deus continua fazendo, né? Mas Deus faz se você lutar, se você se dispor, tão somente ser forte, corajoso. Não, mas o que tem mais é fraqueza, é lamentar, é que não tem jeito, é que né, já acabou, já está derrotado, que já perdeu. Mas a palavra de Deus para nós diz que bem-aventurado aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Que isso? Edificar sobre Jesus. Jesus é a rocha, é a pedra angular de esquina que os construtores rejeitaram. Ele é a palavra de Deus, né? Então nós devemos construir nossa vida sobre a palavra de Deus, né? Como já foi dito aqui, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então nós vivemos de forma sobrenatural. A nossa vida, ela é sobrenatural. Nós fomos chamados a viver uma aventura sobrenatural, a crer, a seguir um Deus todo-poderoso, a deixar todas as murmurações, as lamentações, ainda que pareça tudo perdido. Paulo estava perdido no cárcere interior. Eles vão me tirar daqui, né? Eles vão me tirar daqui, vão me assassinar, né? Vão me condenar. Não, a minha vida, a nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Não tem jeito de nós fazer nada. Os pés estão amarrados, as mãos amarradas, nós estamos no cárcere que não tem jeito de sair. A engenharia humana, né? Não tem jeito, é impossível agir. Mas o nosso Deus, o Deus que você professa, Ele é o Deus do impossível. Haverá algo demasiadamente difícil para Deus? Essa palavra nos leva a nós sair do chão gretado das nossas dúvidas, das nossas incredulidades, e olhar para o eterno, para as coisas do alto e não para as coisas aqui de baixo, né? Então Jó suportou todas as adversidades, mas você vê sempre nas adversidades ele age com confiança. Eu sei que meu Redentor vive e que certamente se levantará sobre a terra. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, e se prostra, raspa a cabeça, rasga o manto de indignação, não resta a menor dúvida. Mas ele adorou. Você continua adorando a Deus nas adversidades? Está pensando que, né, tudo vai ser mil flores para a tua vida? Olha para Jesus. Será que Jesus foi tudo legal para ele? Foi tudo, né, arranjado e bonitinho? Foi preparado para ele uma freeway? Você sabe que tem uma freeway? É aquela estrada que tem trânsito livre, né? Não tem quebra-mola, não tem sinal, não tem interseção, né? Para você entrar nela tem todo um processo, né? Quer dizer, vai tudo bonito, a mil flores, né? No conforto, na só alegria, né? Não é assim. Você vai encontrar oposição. Que é mais a oposição de que Jesus encontrou? A oposição dos sacerdotes, a oposição do sinédrio, a oposição de todo um povo que viu
as obras de Jesus, viu as obras dele, e aquele povo, na hora que chega na hora de defendê-lo, ainda gritam: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, praticando as armas espirituais, sendo levado ali, ser crucificado, ele ainda diz: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então usou a arma do perdão. Se eu não tivesse usado, nós não estávamos aqui mais, meu irmão. A verdade é essa. Ele suportou todas as oposições, tamanhas oposições dos pecadores, mas praticando sempre o bem, né? Ele fala: faça o bem, não faça mal, faça o bem, creia somente e verás a glória de Deus. Com nada vos preocupeis, não estejais ansiosos com coisa alguma, né? Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Ele diz: venha para mim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Como assim? Quando nós, né, temos a compreensão, o entendimento de que mal nenhum pode abalar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, a nossa crença no Deus que nos criou, no Deus Todo-Poderoso. E no meio das adversidades, das tormentas, será que você pode dizer, né, ainda que seja na casa do luto, você pode dizer: tudo bem, vai tudo bem, né? Então você vê Elias, né? Elias suportou todas as oposições, a oposição da rainha, da Jezabel, do rei Acabe, dos soldados que foram buscar ele ali, né? E dos profetas de Baal, e de grande maioria de toda a nação, né? Ele suportou e ele venceu, chegou a ponto de abatimento e pedir a morte, mas como ele estava na prática das armas espirituais, né? Deus vem e o anima, vem um anjo e dá pão cozido na brasa para ele, dá uma botija d'água, e agora o Elias sai da caverna, né? Foi se esconder, sai da caverna. Muitos de nós precisamos sair da caverna, meu irmão. Abre teus olhos, olha para o Senhor, olha para as promessas de Deus. Você é alvo de promessa de Deus. Você não está mais no campo das maldições, você está no campo das bênças, mas você só vence com a prática das armas espirituais. A nossa milícia, né, as armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai lutar com as suas emoções, nada disso, com o seu braço, com a sua inteligência, com o que você, os seus olhos te veem, te enganando, né? Mas você luta com o que você crê, você luta com armas espirituais, né? E você vê todos e Jesus suportando as oposições de pecadores. Moisés, você vê ele, né, suportando, prevalecendo sobre as murmurações de todo um povo que ele tirou do Egito. Por Deus ele tirou do Egito, né? Era tudo contrário a ele. Moisés, você nos trouxe nesse deserto para nós morrermos aqui. Era melhor ter ficado lá e morrer no Egito do que, né, você trazer nós para cá, né? Mas ele ali tudo suportando ali, confiando em Deus. Por que ele vencia? Porque quando Deus chamou ele, você: eu não vou se a tua presença não for comigo, não me faça subir, não me faça ir. Por quê? A confiança dele estava em Deus, estava olhando para Deus. Olhe para Deus, meu, e você não terá mais, né, problemas, você vai ter soluções. Os problemas estão aí, mas você vai vencer todos eles, porque você não está só. O Senhor vai vencer por você, no nome de Jesus, né? Então
o próprio povo que ele abençoou, que ele guiou, né? Que ele trouxe as leis ali para eles, que ele apresentou Deus para eles, esse povo se voltava volta e meia contra ele, até os maiorais, né? Os anciãos ali se levantaram contra ele, né? Até o irmão e a irmã se levantou contra ele, mas em tudo Deus o garantiu, porque os olhos deles estavam fitos no Senhor. No Senhor. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, e não é para você ficar no campo das lamentações, dos choros e das murmurações. Levante os seus olhos para os montes, né? Moisés suportou a teimosia de Faraó, né? Cada investida que Moisés dava, né? O coração de Faraó, o próprio Deus, né? O próprio Deus tornou o coração do Faraó insensível, né? Obstinado, teimoso, mas em tudo ali Moisés teve a paciência, a perseverança, porque ele sabia que algo maior estava reservado para ele. No nome de Jesus, suportou tudo ali e foi vencedor em tudo para a glória de Deus. Jonas, né? Se você vai olhar para Jonas foge, Jonas se entra na desobediência, vai para onde Deus não falou para ir, né? Ele foi para o caminho oposto. Então ele suportou até a dor da fuga, até a dor da desobediência, ele suportou, né? Mas ele teve um encontro com as misericórdias de Deus, né? Deus o fez crescer espiritualmente, né? E ele quis até acusar a Deus. Eu sabia, por isso que eu não queria vir, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso demais. Jonas, eu não teria misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, né? Então ele ficou ali, teve a experiência, né? Deus quer te levar em experiência, seja você no monte, seja no vale, né? Seja nas ameaças, nas angústias, nas perseguições. Deus está te elevando espiritualmente para você compreender os princípios de Deus, para você conhecer mais profundamente a Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, para você ter cada vez um encontro maior com o amor de Deus sobre a tua vida. Pedro e João suportou as oposições dos sacerdotes, do sinédrio, né? Eles foram, Pedro amarelou, né? Negou Jesus, mas Jesus vem depois e traz ele de volta. Pedro, você me ama? Por 3 vezes apacenta os meus cordeiros. E assim foi. Estevão foi apedrejado, né? Mas no apedrejamento Estevão, né? Ele fala que a palavra fala que ele viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai Todo-Poderoso. Eu vejo os céus abertos, né? Para a glória de Deus. Ele viu o trono de Deus. Então a palavra é como você lida com as adversidades, vai se mostrar como fraco, né? Se nós ficarmos fracos no dia da adversidade, que força que nós vamos ter? Você foi chamado justamente para superar as adversidades da vida. Você foi preparado e recebeu armas de Deus, armas espirituais para vencer, para prevalecer. Ele não te chamou para você ficar caído, lastimando, murmurando, com tristeza, angústias, medos, ameaças, injúrias, mentiras, depressões, oposições, condenação. Como você reage? A questão está na nossa reação. A nossa reação há de ser olhando para o alto, glorificando e exaltando a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará, ainda que um exército se acampe contra mim,
ainda assim terei confiança, para a glória de Deus, né? Você tem suportado o silêncio de Deus? Na hora que Deus fica em silêncio, não te dá resposta, né? E aí como é que você fica? Você vai murmurar? Não, o Senhor está em silêncio porque está trabalhando, né? O mandar de Deus, né? Tem tremido sobre o mandar de Deus, né? O que ele fala para nós? Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ó Senhor, o Senhor me coloca aqui num planeta em guerra, né? E o Senhor diz: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, não te mandei eu sou contigo, olha bem, eu sou contigo, né? Então, quando, né, não te espantes, você vai ver coisa de espantar, irmão, mas não olhe para as adversidades, não se deixe vencer por elas, mas vença glorificando a Deus, meu irmão, e em tudo dando graças. As ameaças que levantam contra ti não é para te destruir, é para te elevar, meu irmão. É para te tirar da sua fraqueza, para te dar fortaleza, né? Não é para você ficar na rua da amargura, como dizem na gíria por aí, não é para você ficar vencido. Paulo podia muito bem se justificar, as pessoas se justificam, olha bem, né? Até com Jó, Deus falou para ele: acaso você está querendo se justificar para me condenar, Jó? Né? Então, né? Chega um ponto de querer condenar Deus, fala que Deus é culpado, mas Deus mostra para nós: eu te dei armas, edifica a sua casa sobre a rocha, olhe para a palavra, medita nela de dia e de noite, consagra a sua vida, olhe para mim, né? Fala assim: olhai para Jesus, autor e consumador da fé, meu irmão. Você só vence se você olhar para Jesus, quer dizer, o seu alvo, o seu foco está em Jesus. Pedro, né, fala: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Venha, Pedro, sou eu mesmo, pode vir. E Pedro foi, caminhou sobre as águas, mas ele, a certa altura, tirou os olhos de Jesus e olhou para a força das ondas, a força do vento, a altura das ondas, né? Para que ele foi olhar para as ondas? Devia ter ficado olhando para Jesus. Assim é a nossa vida, assim é o teu chamado, né? Não olhe para as ondas, não olhe para os ventos, não olhe para as ameaças, as angústias, as perseguições, as acusações, né? As dificuldades, os problemas, né? Os problemas da vida, as decepções, né? Quantas decepções, perdas, né? Pessoas se lamentam de perdas. Não, meu irmão, o teu Deus é o provedor, dele é a terra e toda sua plenitude, dele é todo ouro e toda prata, então dele é a terra, para a glória de Deus, Creia no favor e nas misericórdias de Deus, proteção e provisão, creia somente, é Ele que garante a vitória. Nós não podemos vencer sem Ele. Fale: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Você está querendo vencer pelas suas forças, pelas suas armas da lógica humana? Não é exército humano que luta mais aqui, né? Mas são as armas espirituais para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tem um bom ânimo, tão somente ser forte e corajoso, não te espantes. Então vai, Josué, vai, né? Aí Josué começa a ter experiência, começou a experimentar derrota, oposição, né? Oposição de fora, oposição de dentro, né? Mas Deus está ensinando a ele, e ele fica com os olhos fitos no Senhor. Você quer uma receita? Né? Olhe sempre para Jesus, olhe sempre para a palavra de Deus, olhe o que a palavra diz e fique com ela para a glória de Deus, e então você vai experimentar as vitórias. Não fique lamoiando com as dificuldades, não fique dando o valor, mantendo o seu foco
nas adversidades, mas mantenha o foco no Todo-Poderoso. Ele vai te garantir em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua cura, o toque do Espírito Santo mudando o seu coração, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Receba o Espírito novo, o Espírito Santo sobre a tua vida e seja mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém e graças.